Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos a. Já pode começar? Não pode? Posso começar antes? É porque eu fico ansioso, né? Gente, boa tarde. É, Nós marcamos esse webinar para a gente poder falar um pouco de ética por trás da ética, né? As pessoas às vezes devem estar se perguntando assim, o que quer dizer ética por trás da ética, né? Aí eu digo que ética por trás da ética é quando. Ops. Ó, apareceu. Ah, agora iniciou o vídeo. Sim, sim, sabe bem. E qual seria o processo da ética por trás da ética? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Ah, lembrei. Deve ser uma coisa chamada caráter, que as pessoas estão deixando de lado dentro do processo. Então vamos discutir um pouco do assunto. Vocês aí quiserem fazer perguntas, façam perguntas. A gente vai discutindo aqui com todos vocês. Agradeço muito a todos que estão aí, os que estão chegando, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E como eu disse aqui para o pessoal da parte da produção aqui, pode fazer perguntas, você faça, que eu tô seu Saraiva hoje, tolerância zero, né? Se vocês querem ouvir mentiras, não vai ser aqui, porque a ética por trás da ética é justamente o que a gente quer fazer. Então vamos lá, para começar e ter tempo de a gente poder discutir sobre o assunto. Qual que é o propósito, né? Demonstrar que formamos profissionais que serão os agentes de mudança no GRC do mundo corporativo, por meio de exemplos e melhores práticas. E esse é o nosso principal propósito, até porque eu não quero entrar no mérito mais profundamente, mas tem muita gente por aí se dizendo especialista de compliance e não tem profundidade. E às vezes as pessoas se sentem, né, menosprezadas, ou elas se sentem chateadas, elas ficam decepcionadas, é a palavra correta, porque esperam uma coisa e não adquire essa profundidade do assunto. Mas isso, passar do tempo, o tempo é o melhor remédio. Então, aqui está um pouquinho do meu currículo aqui, para quem já me conhece há algum tempo, né? Eu vou pular essa parte aqui, que isso aqui vocês fiquem tranquilos para depois observarem. Vamos lá. Qual que é o maior problema que nós temos hoje no mundo corporativo? Eu vou colocando aqui umas palavras e eu vou discutindo sobre ela. Vaidades. Como as pessoas são vaidosas, como elas se acham, como elas têm um problema absurdo. Falta comprometimento, né, das pessoas no processo, no trabalho. Ego. Nossa senhora, o que será ego, né? Alguém tem ideia do que seria ego? Eu tenho. Ego é uma coisa que existe com todo mundo e alguns conseguem dominar e outros não. Interesses pessoais é outra coisa bacana, né? As pessoas elas trabalham, elas têm uma posição, a partir do momento que elas assumem novos cargos, os interesses delas modificam, elas perdem um pouco a profundidade, ela perde um pouco da conduta dela, porque ela pensa muito mais nela do que no conjunto. Negligência. Puxa vida, como as pessoas são negligentes com as regras, são negligentes com o trabalho, são negligentes no comportamento, são negligentes no dia a dia. Poder. Quem não quer poder? Né? Eu também gostaria de ter poder. Poder mandar as pessoas para o inferno, poder mandar as pessoas pastar, passear, mas não é esse poder. Esse poder a gente não tem ainda, mas as pessoas elas querem poder para poder mandar e deixar de fazer aquilo que se espera delas. Desvio de propósito. Nossa, como as pessoas perdem, né, o foco no que ela tem que fazer, no trabalho dela. Facilidades. As pessoas criam dificuldades para obter facilidades. Ética e caráter. Né? Ética é aquilo que eu tenho, caráter é aquilo que eu demonstro. Ou melhor, desculpa. Ética é aquilo que eu demonstro e caráter é aquilo que eu tenho. Né?
Porque quando está todo mundo fazendo as coisas corretas, é simples fazer. Eu quero ver você fazer quando está sozinho, quando você tem aquele momento seu, com você só, para poder fazer. E desprezo pelas regras, desprezo pela empresa. Eu já vi, por exemplo, pessoas que ficaram magoadas com o gerente, com a coordenação e começaram a prejudicar a empresa. E é dessas pessoas que eu tenho um desprezo absurdo, né? Por elas não saberem ser profissionais, né? Elas se misturam com os interesses, a questão do poder, aí você vai fazendo toda essa mistura e é isso tudo que atrapalha. Eu vou falar aqui, não vou falar nem o profissional de compliance, tá? Isso atrapalha as empresas na questão de ter um código de conduta, uma ética, um compliance adequado. E tem muitos profissionais de compliance, que agora vem a minha crítica, que não sabem o que estão falando, leem, mas nunca praticaram. Então as pessoas têm ensinado as pessoas erroneamente o que é fazer isso. Então a gente tem que começar a mudar. E aí, eu trouxe aqui, ó, umas postagenzinhas, né, da revista Veja, quando falou sobre a contadora do Youssef, né, que ela lá naquela época falou assim, eram malas e malas de dinheiro, o pessoal falou, não, isso não é possível, aí, né, nós vimos o que aconteceu depois. Aqui tem embaixo, o Estado teve acesso antecipado aos resultados do pregão da prefeitura, né, então você imagina, foi fazer um pregão, e o Estadão conseguiu ter acesso aos resultados antes do pregão finalizar. Então tem umas coisas que a gente às vezes não entende. Isso é pregão eletrônico. Com carne fraca e delação, o JBS perde 16 bilhões em valor de mercado em 2 meses, né? Então isso aqui também está relacionado com alguma coisa sobre deve ser como ética. Escândalo bilionário na Petrobras, essa é uma matéria de dezembro de 2012, tá, gente? Eu tenho guardado, porque assim, eu sou um cara que guarda relíquias, porque um dia isso vai ser usado. Nessa matéria dizia, escândalo bilionário na Petrobras, resta agora saber se, ao fim da apuração, alguém vai para a cadeia, ou quem privatizou a Petrobras mesmo. Engraçado, né, que o Reinaldo Azevedo, que era da Jovem Pan, e hoje ele está na Band News, era um cara que estava atrás disso, criticando tudo. Aí quando ele perdeu o emprego, porque ele começou a falar bobagem, ele começou a criticar a Lava Jato. Então não entendi muita coisa e vou pular essa parte. E o elo entre mensalão e a propina da Petrobras, que já existia há muito tempo, Roberto Youssef. Então assim, você começa a ver que as questões de ética, elas estão sendo sempre relacionadas a comportamento de pessoas, de empresa. Mas até quando vai? E aí eu trouxe aqui a nova Coqueluche. Hoje é dia 28 de agosto. Deixa eu ver aqui. 28 de agosto de 2019, às 8h44. Então, portanto, né? 21 de agosto. Então, portanto, faz o quê? Agora são 16 horas, 8 horas. Não fazem 8 horas que saiu essa matéria em que GE é acusada de maior fraude da história, de 38 bilhões. E tá um especialista aqui, Marco Polo. Aí eu fui começar, né, para fazer, vamos trazer isso aqui, vamos olhar. Aí eu trouxe a resposta, né, porque todo mundo só critica a GE, eu preciso também trazer a resposta. Divulgado em resposta às acusações, a GE afirmou que as acusações de Marco Polo não têm mérito. A companhia nunca se encontrou, falou ou teve contato com o senhor Marco Polo e estamos extremamente desapontados que o indivíduo, sem conhecimento direto da GE, escolheria fazer acusações tão sérias e infundadas. A GE opera com os níveis mais altos de integridade e confia nos seus balanços financeiros. Continuamos focados em manter o nosso negócio todos os dias, seguindo o caminho estratégico que traçamos, escreveu a empresa. E aí, né, diz que o Marco Polo reconhece que está sendo compensado por fundos de hedge não nomeados, segundo a companhia. O objetivo de tais fundos é levar a uma venda de ações da companhia a curto prazo. Aí a gente vai começar a criticar. Ética de quem? Ética para quem? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que ainda vai passar muita água embaixo dessa ponte. Mas aí eu trouxe uma continuidade da matéria. Que há cerca de 10 anos, a SEC multou a companhia por fraude na contabilidade, alegando que a empresa enganou investidores ao reportar resultados enganosos e materialmente falsos em seus relatórios financeiros. O órgão afirmou que a GE usou métodos contábeis impróprios para aumentar os lucros e receitas reportados.
A companhia concordou em pagar uma penalidade de 50 milhões de dólares para fechar o caso, mas não negou nem confirmou as acusações. Após investigações e denúncia, a companhia ainda precisa esclarecer os números em seus últimos balanços para comprovar a solidez de sua contabilidade. Aí você começa a olhar e assim, até que ponto quem está com a razão ou não. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vi muito grupo de WhatsApp já saindo criticando, sem entender o que está acontecendo. Ela já teve problemas? Sim. Mas antes da gente fazer, senão nós vamos virar o. Como que é o cara? Como chama? O cara do Altevaldo lá, o Valdo lá, que começou a meter a boca na Lava Jato, que fez grampos, né? Sem permissão, todo ele fraudado, com hackers, né? Que é engraçado, quando a coisa é verdadeira, a gente critica, quando é falso, a gente concorda, a gente afirma. Mas aí é outra postura, eu não vou entrar nesse mérito agora de novo. Mas o que eu queria dizer? Toda vez que você, numa posição de auditoria, de controles internos, compliance ou risco, souber de alguma matéria, tenha ética suficiente para não sair criticando antes de entender todo o contexto. As pessoas têm que tomar cuidado quando elas viram multiplicadoras de informações que elas não têm base. Então aí eu peço que a gente tenha sempre caráter antes de fazer. Eu acho que a gente pode comentar, tomar cuidado, porque já tem gente escrevendo artigo, criticando a empresa, e de repente ela prova que não tem nada disso, que os interesses são outros, e aí tudo aquilo que você falou entra no vácuo. Então toma cuidado. Eu trouxe justamente isso porque eu tenho falado isso em sala de aula para alunos. Olha, você viu o negócio da GE? Existe uma possibilidade de fraude de em torno de tanto de 40 bilhões. Existe a possibilidade. Então a gente tem que dar tempo de se defender. Aproveitando isso, em 2002, quando aconteceu o caso da Enron, e se a GE fez a mesma coisa agora, nós vamos retomar o mesmo processo. A Enron, ela acabou com uma empresa chamada Arthur Andersen, tá, ok? Que era a contabilidade deles, a consultoria deles e a auditoria. Depois desse caso da Enron, o próprio governo americano, a SOX e todos os outros países com seriedade em seus procedimentos, criaram regras proibindo que as auditorias prestassem consultorias nas empresas que ela audita e vice-versa. Se eu estou consultando, não posso ser auditor. Se eu sou auditor, não posso ser consultor. E, em 2009, a auditoria da Arthur Andersen foi declarada inocente daquela acusação de fraude. Ela não teve nenhuma participação, mas sim a divisão de contabilidade e consultoria deles. Só que ela já tinha se desfeito da sua carteira de clientes, da sua licença de operação. A única coisa que restou foi, para quem era na época, demonstrar para todo mundo que eles não tiveram problemas de ética nem de conduta na operação. Então a gente precisa tomar muito cuidado antes da gente escarnecer ou acabar com qualquer empresa, entender todo o contexto do processo. Isso chama-se ética por trás da ética. Não queira simplesmente detonar as coisas porque você acha que conhece, que você estudou. Entenda contexto, situações e tudo isso que se passa no dia a dia. Aí, ética corporativa está diretamente ligada ao modo como o profissional interage com os outros, sejam subordinados, superiores ou colegas do mesmo nível. Parei por aqui. Vocês já perceberam como as pessoas são arrogantes, vamos falar o português claro, metidas, elas são insuportáveis em lidar com as pessoas? Não é porque você conhece muito, tem muito conhecimento, que você tem que maltratar as pessoas que estão abaixo. E eu tenho visto muita gente com uma arrogância muito grande na parte profissional, porque ele se especializou, só que ele esquece que as pessoas que estão abaixo não estão na mesma vibe e não se especializaram igual a ele. Ele precisa respeitar, ele precisa capacitar, ele precisa educar essas pessoas para que eles possam ser melhores profissionais no dia a dia. E no setor da sua vida? A qualidade das interações que você tem com relacionamentos saudáveis e produtivos a longo prazo. Você já percebeu que, às vezes, dentro da nossa comunidade, o nosso grupo, as pessoas que querem se sobressair demais, a gente acaba afastando ela com o passar do tempo?
Eu vou até fazer aqui agora um meia-culpa aqui com vocês. Sabe que tem muita gente por aí, né, que já me chamou de metido, que me chama de uma pessoa, diz que eu sou arrogante. Para quem me conhece, sabe que não tem nada a ver. Só que as pessoas, às vezes, elas têm o hábito de tirar conclusões sem conhecer as pessoas antes. Quem me conhece há algum tempo sabe que totalmente fora do contexto. E eu deixo falar. Porque às vezes a gente não tem a capacidade de procurar as pessoas para conversar e entender melhor cada uma delas. Então, às vezes, a gente acaba criando, e aí você demonstra que o seu comportamento, a qualidade das suas interações tem problemas, porque você tem o parecer da pessoa, então converse com as pessoas, tenta conhecer primeiro. Depois, se você conhecer, você tira as suas conclusões. Não tire conclusões somente por uma foto, por um vídeo, porque às vezes pode ser um contexto, pode ser uma situação, né? E atuar de forma pouco ética pode até gerar ganhos imediatos, mas certamente trará consequências desagradáveis com o passar do tempo, promovendo a falta de confiança de parceiros, empregadores e de com quem você convive. É isso que às vezes eu peço para as pessoas, né? Que você engana algumas pessoas por algum tempo. Você não vai enganar todo mundo por muito tempo. Então, coisas que o tempo é o melhor remédio, tá? Aí, o que a ISO 19600 tem falado? Ela fala sobre disseminação da cultura de compliance. O comprometimento ativo, visível, consistente e sustentado do Conselho de Administração, da alta direção dos principais gestores, há um padrão comum de comportamento que ele deve estar publicado e que seja requerido em todas as áreas da organização. As pessoas precisam entender que tem que ter respeito, conduta, sabe, comprometimento. E aproveitando, muitos dos processos de assédio, de canal de denúncia, poderiam ser resolvidos de uma seguinte maneira. Às vezes as pessoas, por descuido, por falta de preparo, porque tem muita gente despreparada também. Você deveria orientar ela, falar, não fala tal coisa, você magoa as pessoas, você ofende as pessoas. E a gente poderia resolver muitos problemas de conflitos internos conversando com a pessoa diretamente, não em público. Chama ela de lado, fulano, não fala mais isso não. Cada vez que você fala isso, você me machuca, me maltrata. Eu não quero vir a discutir com vocês. Então a gente tem que dar oportunidade para as pessoas mudar. Então, padrão comum de comportamento, seja ele operacional, seja ele administrativo e seja ele cultural. A gente precisa padronizar uma forma de respeito aos limites da empresa, aos limites dos meus clientes, dos meus fornecedores, de todo o contexto operacional. E é isso que as pessoas falam. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, né, bem próxima, chamada Márcia Pereira, do MP Compliance, que ela tem falado o seguinte, ela tem focado em compliance em pessoas, né, para que as pessoas, né, possam realmente fazer com que o processo funcione adequadamente e está focado em gestão de comportamento, gestão de pessoas, para que um compliance seja melhor. Não é só política, não é só regra, né? É muito mais do que isso. Você quer entrar em alguma coisa? Tem alguém já perguntando alguma coisa por aí? Não? Deu pau? Tudo certo. Programa ao vivo é assim, as coisas acontecem aqui dentro, né? Então, a gente está focado em capacitar as pessoas. E o que acontece? A gente começa a olhar que hoje, conflito de interesse, segundo já as pesquisas, o conflito de interesse já está em segundo lugar no ranking em tipos de fraude que mais acometeram as empresas, onde as pessoas, além do favorecimento de fornecedores, aqui vem aquela questão, nem sempre é corrupção, tá, gente? Porque a questão de corrupção, a questão do suborno, a gente está sempre focado em empresas públicas, mas você tem aquela questão dos favorecimentos, eu estou tentando arrumar um nome para isso, mas eu acho que eu não vou encontrar. Bola, sabe? Já ouviu falar de bola? Dá uma bolinha, dá um faz-me rir, né? Para que o processo aconteça. E o outro é o conflito de interesse, onde as pessoas
deixam de lado os interesses corporativos por interesses pessoais e acabam prejudicando a própria empresa com relação a isso. Vazamento de informações está com 14% e falsificação de documentos em 10%. Dependendo, se você fizer essa pesquisa em banco digital, você vai ver que a falsificação de documentos hoje está um pouquinho maior. Mas vamos lá. Para que a gente possa refletir, eu sempre peço aos meus clientes que todo mundo contribua com a melhoria do processo. Eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso ter humildade suficiente para ouvir as pessoas no que a gente pode melhorar. E sempre ensinar as pessoas e comunicar ao gestor os erros identificados nas atividades, porque nada melhor de quem está no dia a dia para que ele possa explicar, mostrar para a gente que tem coisas que estão sendo feitas erradas na organização. Assegurar qualidade no desempenho das atividades. Fazer com que as pessoas respeitem os prazos determinados, sabe? Porque é um efeito dominó. A questão da conduta, do processo, da ética, do comprometimento, todo ele tem toda um ciclo que tem que ser respeitado e todo mundo tem que entender que se você não faz o seu bem feito e manda errado para alguém, alguém nessa linha de produção vai ser prejudicado. E outra coisa, promover e estimular melhorias contínuas nas atividades. Agora, como que eu, profissional de controles internos, compliance e risco, faço isso? Eu já tenho falado isso há muito tempo. A gente se especializa e esquece que a gente está lá na segunda linha de defesa e não somos nós que vamos fazer o que está na primeira linha. Então nós temos que fazer o quê? Acumula o conhecimento, a capacidade e depois retribua, distribua, passe adiante para que as pessoas que estão no dia a dia possam realizar aquilo que a gente espera delas. E isso aqui é o principal ponto que a gente tem que ser focado, ensinar as pessoas a fazer o dela bem feito, que o controle interno é responsabilidade dela, que o compliance é dela, que o risco é. Então, se tem erro e a pessoa não comunica a gente, ela esconde o erro, pode ser que lá na frente esse erro não seja remediado. Então, a gente precisa mudar a forma de fazer com que as pessoas entendam que é de responsabilidade de cada um, independente do tamanho do processo. E eu sempre falo para todo mundo, faça o que é certo, não o mais fácil. Nenhuma herança é tão rica como a honestidade. Eu vou falar isso de novo porque ficou bonito. Nenhuma herança é tão rica como a honestidade. Sua atuação deve ser pautada na ética, respeito e qualidade. E aqui vem o principal recadinho para todos nós. Faça aos outros o que você gosta que façam com você. Eu lembro uma vez que eu estava num evento e uma pessoa me perguntou, uma senhora, estava num evento ecumênico, né? Uma senhora me perguntou, se as coisas acontecem errado, como que eu sei que eu estou fazendo errado? Eu falei para ela assim, a senhora pensa o que Jesus faria. Essa senhora olhou para minha cara e falou assim, se eu for pensar igual Jesus faria, eu não faria um monte de coisa. Eu falei assim, olha só que oportunidade linda da gente não fazer o errado. Então, quando você fala, faça aos outros o que você gosta que façam com você, é o melhor momento de você demonstrar para as pessoas que você tem ética, que você tem caráter, honestidade, humildade. Humildade, gente, é uma coisa que não se compra em loja, se pratica com o tempo, e quanto mais se faz, mais se é respeitado. Se a gente quer respeitar, se a gente quer ser respeitado, eu preciso respeitar. Se eu não respeito, como que eu vou receber de volta isso? Então, tudo isso é parte integrante desse nosso processo. Então, obviamente que a gente trouxe aqui para falar um pouco do curso da pós-graduação de controles, né? Não posso deixar, né? Lembrando que ele tem duas vertentes, né? Tem uma questão do curso básico, que é a segurança, COBIT, e tem uma vertente de controle interno, uma vertente de compliance, para que o profissional entenda que se você não trabalhar adequadamente a governança, a ética, né, a tecnologia, e olhar o que são controles, o que são processo e risco, o que é o compliance, não tem como você estabelecer isso em lugar nenhum. Porque o maior erro de todo mundo é querer implementar compliance sem ter controles internos. Não adianta ter políticas, eu preciso ter evidência que faça isso. Então, nesse curso, nós já estamos aí
terminando já a segunda parte já do módulo, tem mais uma aula de gestão de risco semana que vem, da primeira turma, trazendo exemplos, evidências de como fazer uma boa gestão do seu negócio. Então, o nosso objetivo primordial aqui é fazer com que o aluno saia daqui aplicando aquilo que a gente ensina. Não é só teoria, é prática. E eu posso garantir para vocês que já tenho relatos dos alunos que eles já têm aplicado e muito o que está sendo aplicado em sala de aula, ensinado em sala de aula. É uma oportunidade maravilhosa para isso. Então, se alguém quiser conhecer, né, nós temos as nossas aulas aqui, tem a nossa equipe aqui para atender. Se tiver alguma dúvida também eu estou à disposição no que for necessário. E aqui nós temos aqui o diferencial da Pós-Adários, que é justamente com profissionais que trabalham no mercado, que não é só conversa, é prática, pessoas que vivenciam, pessoas que sofrem no dia a dia e tem essa questão de fazer com que os alunos possam ser profissionais da área. Aí aqui tem todas as áreas de conhecimento, né? Segurança da informação, cyber, Deus é pai, tô fora, né? Cada um com seus problemas. Perícia forense eu também tô fora. Gestão de risco eu tô dentro. Continuidade do negócio eu ajudo. Controles internos mais dentro ainda. Gestão ágil de TI, né? Olha só, gestão ágil de TI. As pessoas estão começando a usar para a empresa inteira e não é para tudo isso, não. Tem momentos específicos e processos de negócio para quem quer conhecer. Essas aqui são as pós que tem aqui para poder auxiliar todos os profissionais. E confira a agenda aí. Agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou partir para responder a galera que está fazendo pergunta. Está aqui o telefone, tem o site, tem a Darius toda aqui. Já tem aqui? Opa, aí eu não vou ficar fazendo auto propaganda. Pode fazer auto propaganda aqui? Eu não tô afim de fazer, não. Vamos ver. Alguém mandou aqui, deixa eu ver. O Tarazona falou: o curso é excelente, ótimos profissionais transmitindo o seu conhecimento. E é bom mesmo que eles transmitam, porque os profissionais a gente sabe quem são. Camila, o que é compliance na prática? Compliance na prática é assim: as regras estão ali e elas precisam ser aplicadas, né? Só que tipo de regra? Como fazer com que essa regra funcione? E o grande pulo do gato, a grande facilitação que você tem para implementar um programa de compliance com controles internos de gestão de risco, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Vocês não contam para ninguém, promete? É sentar do lado das pessoas, entender o que as pessoas fazem, por que fazem, como fazem, né? Sabe o que acontece? Está mais próximo do negócio. A gente se distanciou, está aqui no topo e deixa o negócio lá embaixo. E depois não entende porque as coisas não convergem, porque está faltando proximidade, está faltando parcerias, né? Com que as pessoas entendam melhor o que cada parte faz. E o compliance vai até onde? Ele vai até onde a empresa permitir. A empresa, ela tem que permitir estar em compliance. Nós temos exemplos aí muito grandes de empresas que deixaram de lado, né, o processo de conduta, de ética, em prol de resultados. Eu quero resultado, não importa como. E é muito interessante quando você vê que boa parte das operações elas tinham um propósito, né? Mas as pessoas são convencidas a fazer o errado para outros fins, né? E aí, eu até aproveitando, eu estive, acho que no Summit de Segurança, o Summit de Security, Summit Sec, né? Da Darius, e eu falei lá que muitas empresas escrevem políticas que elas não têm funcionalidade, elas não têm aplicabilidade. E às vezes as pessoas dizem para mim: ah, mas eu estou em compliance. Eu falo assim: ah, você está em compliance, mas se a política está escrita errada, se o procedimento está escrito errado, você concorda comigo que você está em compliance com coisas que não funcionam? Com regras que não existem? Deixa eu ver aqui, aproveitar que o Eduardo Guedes perguntou.
De qual pesquisa são aquelas informações sobre os tipos de desvio de conduta que foi demonstrado no slide sobre conflito de interesse? Edu, eu preciso dar uma levantada aqui, porque assim, eu fiz um trabalho no começo desse ano numa organização para falar sobre conduta e ética e eu busquei aqui, a própria Darius tem várias pesquisas sobre essa de segurança, se você quiser, tem cadernos, tem muitas informações sobre falhas. E até, se não me engano, tem uma pesquisa da Darius que diz o seguinte, que 40% das falhas, dos vazamentos, das falhas de processo de TI são causados por pessoas. Né? Então, se você quiser, entre em contato aqui com o pessoal da área aqui, né, de educação, que eles têm essas pesquisas aí todas determinadas, mostrando o comportamento. É que aí você tem que levar em consideração o seguinte, qual o viés de quem entrevista, né? Porque você tem você tem pesquisas, por exemplo, da Deloitte, você tem pesquisa da KPMG, e dependendo do direcionamento da pesquisa, pode ser que o resultado seja diferente, tá? Então, eu preciso só fazer um levantamento do qual pesquisa. O áudio voltou, né? Então, beleza. Eu tenho organizado algumas políticas em clientes sobre política de conflito de interesses, né? Até porque você tem diretores, conselheiros que têm empresas fora e às vezes precisam ter uma melhora na sua ética, na conduta dos negócios, porque se ele tem envolvimento e às vezes até pode ser até concorrente, tá? Que eu já vi, por exemplo, alguns casos do conselheiro ser correspondente bancário de uma instituição financeira e assim por diante, poder causar algum impacto. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado como a gente trabalha com isso. Então, assim, e eu tenho percebido muito, né, que essas questões têm que ser melhor tratadas e a gente tem que conversar mais com diretores, gestores, para entender melhor toda a necessidade deles e para onde ele espera chegar com o processo. Então, assim, a ética, por trás da ética, vai estar sempre relacionado no que a pessoa quer, porque a gente está sempre respaldado por pessoas, né? O que as pessoas querem, né? Então, eu até brinquei outro dia que um dos arrependimentos que eu tenho foi começar a trabalhar com compliance, conduta e ética, porque a minha vida virou um inferno, que agora eu não consigo mais atravessar fora da faixa, eu não consigo, sabe, estacionar numa vaga que seja de pessoa cadeirante ou idoso num shopping, é, eu não consigo baixar nada pirata no meu computador, eu não consigo ver nada que seja muito ofensivo por grupos que sejam para lá e para cá, deixa isso de lado. Então a questão primordial é que a gente entenda bem. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Como desenvolver os controles internos conectados entre as áreas e a alta administração? Hoje, na empresa em que eu trabalho, a gestão fabril está independente e isolada das demais regras corporativas gerais. Bianca, boa pergunta. Hoje até de manhã eu gravei um vídeo, vai ter o CombiCon 2019, que é um evento de contabilidade, e eu estou falando justamente que eu tenho percebido que as áreas na organização, seja ela da primeira linha de defesa, seja ela da segunda e da terceira, elas estão cada vez se distanciando uma das outras, né? Eu tenho percebido muito conflito, por exemplo, em algumas empresas, quando a gente começa a fazer
mapeamento de controle, de processo e risco, a área de qualidade fica se desgastando com a gente internamente, porque às vezes não se conversam. Eles não entendem que eles precisam fazer um alinhamento. Eu vou aqui fazer uma pergunta geral para todo mundo. A contabilidade da empresa de vocês se envolve na implementação de controle interno? Não. E deveria, porque tudo que você fizer de controle interno, de regra, de processo, tal, vai aparecer onde? Na contabilidade. Você vai criar regras, a contabilidade deveria pelo menos participar, seja como consultivo. Olha, eu preciso disso, o efeito é esse, isso eu vou precisar lá na frente. Essas questões, então você vê as áreas cada vez mais individualizadas. E o que acontece? Os gestores, a alta administração, eles começam a ter dificuldade na melhoria da gestão porque as informações chegam picadas. E quando chega picada, eu não consigo fazer uma consolidação dessa informação. Por isso que eu dou solução para alguns casos. Cria um comitê de gestão, um comitê de controles internos de compliance e risco, coloca os principais gestores dentro desse negócio para que todo mundo se converse. É interessante, alguém começa a desenvolver um projeto sem conversar com uma outra área e querem que as coisas funcionem. Você implementa um RP sem conversar com a área de processo, sem conversar com a área de controle, sem conversar com risco, sem conversar com a auditoria. E às vezes é só a TI. E só a TI, às vezes, o cara entende o técnico, o operacional, não entende a função, a funcionalidade, o objetivo daquilo, sabe? Falta justamente isso, independente da empresa, colocar isso. E por que que isso acontece? Porque as pessoas têm vaidades, elas têm egos diferentes, elas não pensam no corporativo. Ela não pensa no geral, ela não defende os interesses da empresa, ela defende os seus próprios interesses. E quando você tem pessoas individualizadas, a empresa não funciona. Eu tenho um monte de casos assim, de clientes que a gente está fazendo o trabalho e a coisa não tem dado resultado, porque cada um está para um lugar sem fazer convergência, sem poder alinhar. Então, a gente precisa justamente isso, fazer com que as áreas se conversem, se comuniquem mais. Não é ficar fazendo um monte de reunião sem propósito. Fazer reunião para decidir, para definir, fazer com que aquilo funcione. Sabe? E aí, pensar sempre o seguinte: o que a minha empresa vai fazer? Vai prejudicar alguém? E aí você vai começar a se defender. Maísa perguntando: qual a melhor forma de disseminar a cultura do compliance no ambiente organizacional de uma empresa privada? Na realidade, a melhor coisa que tem é o seguinte: primeiro, determinar quais são as principais diretrizes do negócio. Não é só olhar o planejamento estratégico, tem que olhar o planejamento operacional. Não é só olhar a estratégia. Olhe, fazer com que assim, tem que conscientizar as pessoas que ele é responsável por aquilo que ele faz, tá? Vamos pensar da seguinte maneira: você contratou um cara para trabalhar, para ser motorista da sua empresa. O que você espera que ele faça? Que ele tenha carteira de habilitação, que ele respeite a lei do trânsito, que ele faça tudo aquilo que a empresa determina. Só que a empresa precisa determinar o que espera dele, senão ele vai trazer os seus exemplos de empresas anteriores para poder fazer isso. Então, se a gente não coloca as pessoas alinhadas do que a empresa espera deles, como faz, não vai adiantar. Por quê? De quem é a responsabilidade de ter procedimentos e políticas operacionais? É do gestor. Mas o gestor faz? Não, porque a empresa também não cobra esse tipo de comportamento dele. Os gestores também não fazem isso. A diretoria às vezes não faz. Então, quando você trabalha numa empresa que muda a diretoria e chega uma pessoa focada em controle, focada em risco, a gente fica maravilhado porque alguém vai dar respaldo para a gente. Aí você começa a fazer, aí essa pessoa sai da empresa tal e volta ao padrão anterior porque as outras pessoas não querem. Então, falta patrocínio, falta engajamento e falta colaboração interna. Lembre-se, nós, brasileiros, não fomos criados para controle. A gente aprende a controle no mundo corporativo. A gente já deveria vir de casa preocupado em como lidar com a situação. Quer ver um exemplo? No final de semana eu estava no Taboão da Serra, né?
É nóis, mano, ali, né? Nos Taboão das Trevas, como o pessoal diz. E eu tava numa lotérica, né? Fazendo um joguinho para ver quem sabe dar um reforço de caixa, né? E tinha uma criança comendo um salgadinho e nós estávamos na fila da lotérica. Ele foi até a porta comendo, jogou o farelo no chão e jogou o saquinho no chão. Aí tinha um rapaz e uma outra moça. Ei, menino, 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 você jogou no chão. Ele olhou para trás, nem tocou. Ah, eu não aguentei. Eu já estou numa fase que eu não estou aguentando. Eu fui lá, peguei o saquinho do chão, levei para ele assim: menino, o lixo é ali, ó. É ali que se joga lixo, não é lá no chão. A mãe dele olhou e não tomou nenhuma reação. E ela deveria fazer o quê? Repreender o filho, orientar o filho. Se a mãe, que é ao exemplo que ele tem, não tem esse tipo de pensamento, como que o filho vai se comportar? Então, a gente, já que em casa, na família, ele não tem esse tipo de coisa, a gente começa a fazer na empresa. E na empresa ele já vem cheio de manias. É igual a escola. A escola é responsável pela educação acadêmica. Onde ele tem que aprender a respeitar professor, colega, funcionários da escola? É em casa. Se ele não tem isso em casa, como que ele vai levar isso para fora? Então, todo o nosso processo de aculturamento, ele precisa ser modificado. Então, as pessoas elas não vêm com base e se deparam no mundo corporativo, né? Que aí tem os millennials, né? Que falam, que querem fazer na empresa o que ele faz em casa. Não. Nós temos regras, nós tem que melhorar o processo, tá? Tem mais alguma pergunta? Mais nenhuma? Então, aqui fazendo aqui para mim assim, ó. Corta, chega, você já falou demais. Eu quero agradecer a todos vocês aí pela sua oportunidade, né? Se alguém depois quiser mais alguma coisa, nós temos aí lá no marcosassi.com.br, né, o blog lá onde tem todos os artigos, todo esse material. Fiquem à vontade, tá? E se vocês quiserem, é só procurar a faculdade, procurar o pessoal aqui. E eu agradeço muito aí a disponibilidade de todos vocês, tá bom? Um beijo para vocês e um ótimo restinho de semana.